O assunto de hoje é pessoas que têm medo de se expor. Medo de falar em público, que é algo bem comum. Eu mesmo tinha bastante dificuldade de falar em público. Né? Era aquela que, né, se veste, bota uma roupa bonita e tal. Chega, vou sair. Aí dá uma olhada no espelho. Ah, não gostei, vai lá. Troca tudo. Ou senão vai chegar na frente do marido. Como é que eu tô? O marido dá uma pensada, às vezes nem responde. Ou vai falar, vai dar uma pequena opinião e ela sai correndo, vai lá e troca tudo. O que é isso? O que significa isso? Né? De ela escolher algo para ela, de ela se sentir bem. Ela precisa da validação do outro. E medo de se expor, se proteger. Ah, eu sou tímida. Ah, não, eu sou assim mesmo, é minha personalidade. E quando a gente vai ver, não é. Ela só é uma forma de proteção que ela aprendeu lá na infância e às vezes ela vem carregando da ancestralidade dela, das antepassadas, pessoas que ela nem conheceu. Como eu disse, eu tinha bastante dificuldade de falar em público. E aí isso a gente vai ver é o nosso auto-julgamento muito forte. A gente tem medo de ser julgado. Então, porque a gente se julga demais. Mas tudo isso que eu estou falando é só a ponta do iceberg. Tem toda uma raiz. E como a gente sabe, como vocês que me acompanham já há mais tempo, sabe? A gente trabalha sempre na origem das coisas para resolver desde a origem. Para que isso realmente termine ali, né? Porque não adianta a gente ficar só cortando os galhos, né, os brotos, podando a árvore, e ela vai sempre rebrotar. Então, nosso trabalho sempre é trabalhar lá na origem. A cura desde a origem, cortar a raiz, arrancar a raiz. Né? E aí, para isso, ressignificar toda aquela história que foi contada. Porque nós somos seres emocionais que reagimos às histórias que a gente interpretou. As histórias que aconteceram na nossa vida, cada um interpreta de um jeito. Então, às vezes, apenas uma correção mais firme lá na infância resulta em algo bem, vamos dizer, doloroso, uma dificuldade de se expor lá na vida adulta. E aquilo foi só uma vez, às vezes é uma situação. Não é nem várias, às vezes é uma só. Tá? Mais vale um sábio analfabeto que um burro com uma biblioteca cheia de livros. Ou seja, precisamos compartilhar as informações. Conhecimento não foi feito para estar guardado. Eu sou uma prova viva disso porque teve momentos na minha vida que eu me dediquei muito à busca do conhecimento e não compartilhava. Não tinha com quem compartilhar, eu não tinha abertura para isso. E aí acontece, e aí a gente acaba ficando bem energeticamente atrapalhado, tá? Porque é aquele monte de informação dentro, e a gente, é o que eu digo, é que nem pegar uma sala cheia de uma pequena peça e botar um monte de produto ali e dizer, agora acha tal coisa. O cara começa a procurar, porque tá tudo desorganizado, tá tudo junto. Então, as informações sempre a gente tem que absorver e aplicar. Depois de aplicar, aí com a nossa experiência a gente compartilhar. Tem que ter esse mecanismo, isso são os passos de aprendizado. E muitas pessoas são tomadas por essa dificuldade. E impede elas de fazerem muitas coisas, de falarem com muitas pessoas. Que falar com alguma pessoa ali é uma dificuldade, porque ela sente uma vergonha extrema, ela sente uma dificuldade de interagir. Porque às vezes ela se sente que aquela conversa pode ser uma ameaça para ela. Ela se esconde com algumas roupas, né? Tem certas roupas que ela não coloca. Isso são sintomas, tá? Isso são sintomas de algo de pessoas que vêm com esse trauma, e às vezes, como eu disse, esse trauma às vezes vem lá da criança, né? Foi julgada severamente quando criança, e aí o sistema dela tudo aprendeu, diz, opa, não, a exposição é negativa, eu vou ficar na minha. Então ela não fala às vezes, né, coisas que pensa. E tem uma outra situação, pessoas que às vezes se sentem menor perto de uma outra pessoa. Então aí vem outras relações, aí vem outra história. Tem pessoas que se diminuem quando chegam perto de outras pessoas específicas. Então, às vezes, quando essa criança foi criada por algum pai ou a mãe narcisista, que é uma competição, ela se sente insegura em contar seus êxitos, em contar as coisas as vitórias dela perto dessa pessoa para não ofender, para que a outra não se sinta rebaixada, não se sinta menor. Então, isso também é um outro padrão, que ela se diminui para não ser maior que aquela outra pessoa. Isso atrapalha direto na vida profissional, em todas as relações, inclusive nos relacionamentos conjugais. Se a gente não buscar a origem, a gente não consegue resolver. A gente fica só tirando pó. Mas por que não fecha a janela? Né? Então, se o problema está vindo de lá, então tem que fechar a janela. Não adianta ficar tirando pó. Então, às vezes a pessoa, normalmente, claro que na nossa sociedade a gente foi estimulada a achar que tudo é mental, né? E os ensinamentos que tem aqui no Ocidente são muito para nível mental mesmo, né? Não enxerga o ser como um todo, né?
Isso tem que ser o holístico mesmo, que enxerga o ser como corpo, mente, espírito, ou consciência. E aí a pessoa fica estimulando mental, buscando conhecimento, palestra, livro, e não consegue mudar. Não consegue sair daquele padrão. Porque é um padrão. Ele está impregnado nas tuas moléculas, ele está impregnado no teu sistema emocional. O teu corpo reage imediatamente, antes da tua mente pensar. Então, porque já é um padrão. Tem como mudar? Óbvio que tem, sempre tem. Dessa pessoa que tem essa dificuldade de falar em público, o que ela considera aprovação tem que vir dos outros. Eu gosto sempre de usar uma analogia legal que é assim: pessoa, ó, aqui vai ser oferecido energia, consciência à vontade. Porque não é eu que ofereço, é a fonte. Vai ser oferecido à vontade. Se tu vier com um balde, tu vai levar um balde cheio. Se tu vier só com um copinho de cafezinho, vai levar um copinho de cafezinho. E ponto. E é uma escolha tua. Não diz respeito a mim. Tá? Então a gente, com o passar do tempo, a gente vai começar nem se preocupa com isso aí. Né? Cada um vai levar o que quer. Nosso papel é entregar. Esse é o canal. Bom, e aí, bem como eu disse, né? Ah, não, e aí tá, e aquela pessoa que, tipo, ela se julga demais, aí, então ela tenta não aparecer e tal, aí ela evita de... O marido só deu uma olhadinha com o olho torto, ela já foi lá, tirou a roupa, não sei o que, ela se tapa, não... chega na festa, o que ela faz? A fulana lá, olha lá o decote da fulana, e ela vira uma exímia julgadora. Por quê? Claro, ela tá reprimindo coisas dela, dentro dela, e aí normalmente a gente vai julgar o outro. As coisas que são... Porque aquilo vai nos incomodar, porque é justamente aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. Tá? Então a gente vai julgar o outro, então ela vai ser a maior julgadora. Ela vai observar tudo, ela vai... Mas no fim, então, todas as pessoas que a gente critica, no fundo, a gente até gostaria de estar fazendo que nem aquela pessoa, tendo, né, a abertura, não digo que nem aquela pessoa, mas tendo a abertura de expressar de forma livre. Obviamente tem pessoas que a gente critica que eu estou fazendo uma coisa nociva, vamos dizer assim. Mas, no fundo, a gente gostaria de fazer o que a gente tem vontade. Não a mesma coisa, mas o que a gente tem vontade. Ser autêntico, né? Sem estar nem aí porque os outros vão pensar. E às vezes a pessoa, né? E na internet abriu essa possibilidade e querendo ou não, é uma nova era. A gente tem que entender isso, é uma nova era. Então tá todo mundo se expressando do jeito que quiser. E aí, com isso, que a gente que está buscando autoconhecimento, a gente tem que aprender a se aceitar primeiramente, né? Aceitar num nível profundo, que aí a gente vai conseguir aceitar o outro do jeito que ele quer ser, porque o problema é do outro, não é nosso. E a internet também cria por isso que prende tantas pessoas. Porque esse jogo da inveja, da comparação, é o que o nosso ego mais gosta. Só que nós não somos o nosso ego. Ele é só uma roupagem, ele é só um personagem. Então a gente controlar esse cavalo, né? Então, para trazer aqui uma comparação, que eu gosto de fazer uma analogia. Essa analogia eu aprendi com a professora Lucilena Galvão. O ego é o cavalo, é instinto. E a nossa essência, o espírito, é o cavaleiro. Então, se o cavalo está descontrolado, ele vai para onde ele quer. Tem força, né? Ele vai para onde ele quer. O cavaleiro, se ele é fraco, o cavalo que domina. Mas se o cavaleiro é forte, é racional, ele vai dominar o cavalo. Então, o ego é sem um cavalo, ele não vai percorrer tanto longas distâncias, ele não vai muito longe. Mas com o cavalo ele vai longe, mas ele precisa dominar o cavalo. Então, é uma analogia que eu gosto de fazer. O cavalo é instintivo, né? É um animal. E nós, eles somos racionais. Então, a gente precisa aprender a controlar nossos instintos, o nosso ego, para deixar de ser tão animalizados. Mas isso faz parte. Isso é olhar nossas sombras. Isso é entender, é olhar e dizer assim, sim, aqui nessa situação eu estou sentindo inveja mesmo. E por quê? Da onde vem isso aí? É ir na raiz, para terminar com isso. Sim, aqui eu estou sendo orgulhoso, não quero dar o braço a torcer, não quero perdoar. Mas onde está a raiz disso? Então, isso é autoconhecimento de verdade. E autoconhecimento de verdade não é só ler livros. Senão, cientistas seriam iluminados. Né? Então, é prática. É prática. É prática. Teoria e prática. Mais prática do que teoria. E aprender a receber, né? Muitas vezes a gente está bloqueado do receber. Tá? É difícil receber. E isso também é profundo. Por isso que às vezes a gente não recebe do universo coisas que a gente gostaria, porque a gente está bloqueado, a gente quer só receber, a gente quer controlar o processo, não quer receber só dali.
Então isso quando eu estou falando de dinheiro, estou falando de amor, estou falando de receber qualquer coisa. Se eu bloqueio um receber, estou bloqueando os outros. Então as pessoas que recebem mais, que estão vivendo em mais abundância, elas não estão nem aí, elas estão abertas para receber, elas não estão se protegendo, né? Não estão se defendendo da vida, se escondendo. Elas estão abertas, estão se expondo, estão falando a sua verdade. Ah, a tua verdade vai incomodar outras pessoas, isso é certo. Tu não é dinheiro para agradar todo mundo. Então, te acostuma a desagradar. Aceita que tu vai ser desagradável. Mas seja tu mesmo. Fala a tua verdade e deixa que os outros se lasquem. Concordou? Ok, tudo certo. Não muda. Não concordou? Ok, tudo certo. Então, quando tu tá alinhado à tua centelha divina, tu tá cagando porque os outros vão falar da tua verdade. Quando eu digo a tua verdade, é coisas que tu experienciou, que tu vivenciou. E não é absoluta, nenhuma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta no universo relativo. Tudo é relativo aqui. Dualidade, tudo é relativo, tudo tem dois lados. Então não existe verdade absoluta. Não adianta querer pegar as coisas que eu falo, levar como verdade absoluta, isso aí vai, amanhã depois já mudou. A gente tem que buscar se alinhar às verdades universais, que são as leis que regem o universo, os princípios. Quando a gente se alinha, aí a gente está mais próximo de uma verdade que, entre aspas, absoluta. Que não é absoluta, mesmo assim não é absoluta. Tá? Então, existe um caminho? Sim. Só que é isso, a gente está sempre numa polaridade ou outra. Então, quando a gente está ou num polo ou no outro, cara, não tem paz nunca. A gente não tem paz nunca. Então, quando a gente começa a se alinhar a nossa centelha divina, ou seja, as verdades que são, vamos dizer, que são universais, que eu chamo de verdades universais. Então são verdades alinhadas ao todo, ao universo, à fonte criadora. Então a gente consegue fluir de uma forma mais leve. Uma situação uma vez que a pessoa era uma pessoa bem tímida, assim, eu conhecia de atendimentos, assim, uma pessoa muito reservada, sabe, falava, né, ponderada. E aí quando a gente foi um dia abrir o campo dela e acessar algumas coisas, toda muito daquela timidez, ela era fechada, assim, ó. Tudo aquilo, muito era da avó que ela nem conheceu. Sabe, aquelas avós que tiveram uma educação muito rígida, de cunho religioso, tudo não podia fazer, tudo era pecado, tudo, sabe? E ela carregava muito daquilo. E ela nem conhecia a avó. Limpou, já no mesmo dia ela já mudou, a postura já estava diferente, já no mesmo dia já via que já muda, né? O álcool é um revelador da verdade, que o álcool traz à tona as tuas sombras também, traz as verdades à tona, a pessoa fica mais soltinha. Então, para de usar tanta mente e vai, faz qualquer coisa. Às vezes pega aquelas pessoas super quietinhas, enche a cara, faz horrores. E aí? Aí tem um exemplo. Ela é quietinha porque ela tá cheia de bloqueios, cheia de padrões limitadores da criança ferida dela, lá da família dela, do contexto cultural dela. E assim vai. Isso está no DNA. Tem como mudar tudo. Então, quando a gente conhece as leis que regem o universo, a gente sabe que tem como mudar qualquer coisa. Tudo é feito de átomo. Tudo é feito da mesma matéria. Tudo é reprogramável. Tudo depende o observador muda o resultado. Né? Então isso aí, para quem estuda física quântica, entende que isso aí a gente consegue mudar qualquer coisa. Só tem que acessar e fazer uma nova programação. Tá? Tá? Mas claro, obviamente isso exige um trabalho, exige um aprofundamento. Perguntas, pessoal? Perguntas? Então, uma coisa que eu quero que vocês perguntem. Uma coisa que é muito louco, que é muito diferente, quem você está sendo de quem você veio para ser. E aí a gente, mas quem é que está aqui alinhado com quem veio para ser? Poucas pessoas realmente, porque o sistema todo foi feito para que a gente se distanciasse desse ser, dessa potência divina, para a gente ser só operários, questionar pouco, só decorar alguma coisa, usar só o mental, valorizar as pessoas pelo ter. Então, o sistema todo foi feito para isso. Mas, embora já morreram, mataram milhares,
bilhares de divergentes né, na história do planeta Terra, mas ele sempre reencarnava e vinha de novo largar mensagem, vinha de novo tocar consciências, e vinha de novo despertar aqui, expandir ali. E querendo ou não, essa evolução, a expansão de consciência, ela é feita de forma muito sutil. Não tem como colocar boca abaixo, porque a pessoa, como eu falei antes, tem que estar aberta a receber. Mas claro, obviamente, quanto mais falar nisso, quanto mais mudar as músicas, mudar as frequências, mudar agora no momento do planeta Terra, é para isso mesmo. É isso que vai acontecer. Não tem volta. Tá? O momento nessa transição planetária, agora chegou um momento que não tem mais como voltar. As forças negativas continuam fazendo força para não deixar, mas não tem jeito mais. Não tem jeito, não tem volta. Tá? Não tem volta. Claro, tem muitos seres que ainda são primitivos. Esses não vão ficar aqui. Vão para outro lugar inferior. Eles não vão conseguir vibrar. Eles vieram com uma chance de... Vieram para a Terra com uma chance de... Estão tendo uma chance para esses espíritos dar uma subidinha no grau evolutivo deles. Porque a Terra toda está nesse movimento energético. Não conseguiu, ok, tudo certo. Cada um vai ir para o lugar onde tem que ir e cada um vai ficar onde tem que ficar. Então, algumas situações que acontecem lá quando é criança, né? Aquela criança às vezes aprendeu que ser vista era um problema, porque ou por alguma situação o pai foi, ou a mãe, né? Pai ou a mãe, tanto faz, corrigiram ela de forma muito, né? Por alguma exposição, alguma coisa que ela falou na sua inocência de criança, né? Alguma coisa às vezes que ela fez e ela foi severamente punida. Então, acontece muito isso. E às vezes só uma situação já criou um trauma para a vida toda. E aí aquela criança já ficou ferida, sabe? Aí dentro dela já se cria uma programação onde ser vista é um problema. Então, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que me esconder. Tá? Então, isso é uma das situações. Outras situações é muitas críticas, ou às vezes os pais mesmo, né? Criticando muito, comparando. Comparação é líquida com a vida da criança. Comparar com o primo, com o filho do vizinho, cara, isso liquida com a vida de uma criança. Comparação é complicado, judia. Porque na cabeça dos pais, obviamente, às vezes acha que não. Não, é uma forma de incentivar, ou não, nem é tão problema isso, não vai ser tanto problema. Não, é um problemão. Comparação é um problemaço, porque vai impregnando, né? Como passa por não ser algo tão nocivo e tão agressivo, e aquilo vai impregnando no sistema todo daquela criança. Então ela vai passar a vida inteira se comparando, a vida inteira buscando não ser criticada. Então, e vai atrair muito problema. Então tem que acessar essa raiz e começar a transmutar, botar um novo significado nessa história. Aquela situação da mãe narcisista, que está sempre rebaixando, sempre tendo uma competição, mãe ou pai, né? Tanto faz. Quando eu tô falando mãe, normalmente mãe com a filha, né? E pai com o filho, homem. Tem muitas situações, às vezes, de traumas, de ressentimentos, de carências, coisas que... E aí, claro, a gente traz para a vida adulta, às vezes aquela criança teve carências, às vezes teve uma boa criação, mas mesmo assim ela sentiu falta de alguma coisa, ela teve momentos que ela precisou de atenção e ela não teve. Então, às vezes tem crianças que foram muito bem criadas, foram muito bem conduzidas, mas tem momentos que ficou lacunas, incompletudes, que eu chamo. E aquilo atrapalha lá pro futuro. Então tem que ir lá e completar aquilo lá. Colocar a luz da consciência lá, organizados. Não, tá tudo certo, é fazer o acolhimento da criança. Então, eu sempre gosto de fazer trabalhos em grupo e depois eu ensino as pessoas a fazerem também. Eu vou abrir meu coração. Sempre acreditei na união, na cooperação, tá? E muitas parcerias eu busquei quando eu trabalhava aí no meio holístico, terapêutico. Muitas parcerias. Chegou um momento que eu parei de buscar. Porque justamente os medos, os egos, né, das pessoas, mesmo no meio holístico, espiritualista, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E eu não conseguia, as pessoas, pois é, não sei o quê, né, com medo de concorrência, de perder clientes, essas coisas assim bobas que pra mim nem existe. E as pessoas... E aí eu vejo que falta união, isso em todos os meios, né? Estou falando desse meio porque é o meio que eu convivo. Mas em todos os meios falta união para a gente ter melhores resultados. Então, quando
os seres de luz se unirem e buscar, né, unir essas forças e olhar para o mesmo lado, ninguém nos segura mais. E a gente precisa entender que a união faz toda uma diferença. Quando a gente tem força de grupo, de coletivo, faz toda uma diferença. Aí entra a força da sinergia, né? Então o movimento é uma energia e a gente consegue avançar em todo sentido. Ele não é só avançar no emocional, não. É em todo sentido. Tu com o emocional equilibrado, tu com o teu espiritual se equilibra, o teu material se equilibra, começa a vir mais cliente, começa a sobrar mais dinheiro. Então tem que entender que está tudo interligado. As coisas não são separadas. Então a energia da abundância segue quem está na frequência da abundância, né, da prosperidade. E não quem está com medo, quem está querendo se proteger, quem está fugindo, quem está atacando os outros. Então a gente precisa entender que está tudo interligado, o profissional, o teu propósito, tá tudo ligado ao a tua conexão com a tua centelha divina. A união fortalece com certeza, sempre. Então a gente tem que, chegou um momento que a gente tem que deixar os egos de lado e competição e comparação e, cara, se unir. Porque o sol brilha para todos. Isso aí é o maior equívoco que as pessoas podem ter, é achar que, não, vou fazer tal coisa com fulano lá e aí meus pacientes vão passar para ele, eu vou perder, ou coisa assim. Isso nem, para mim, é fora de cogitação. Mas acontece, então o que eu quero dizer é isso. A gente precisa fazer trabalhos em grupo cada vez mais para conseguir melhores resultados, mais rápido, né? Quando a gente faz em grupo é mais rápido. E lá, tem um momento que é sozinho, tem coisas que são feitas sozinhos, aí é o teu momento, aí é tu contigo mesmo, vai lá, faz sozinho, pum. Mas para conseguir fazer certos movimentos é bom grupo, tá? Então, fique atentos aí. Dia 8 vai ter esse evento aí, a gente vai fazer um movimento bacana. Vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos mudar a nossa história, né? E a gente só consegue mudar a história do nosso mundo e da nossa família mudando a nossa. A gente não consegue dar o que a gente não tem, a gente não consegue influenciar ninguém se a gente não está fazendo. A gente quer mudar a história da nossa cidade, do nosso núcleo familiar. Primeiro começa pela tua história. Aí, quando tu mudou a tua história, tu vai começar a influenciar outras pessoas. Aí tu vai transbordar e as outras pessoas vai pegar quem quer. Quem tiver aberto a receber. E que bloqueia muito essas pessoas de viverem o que elas vieram para viver e ser quem elas vieram ser, né? Elas estão vivendo uma versão, vamos dizer, distorcida de quem elas são, né? Por inúmeros traumas, bloqueios, padrões limitadores que estão atuando no seu campo, atuando no seu emocional, no seu espiritual.